Fala trader, muito bom dia a todos. Paulo Oliveira falando aqui do analistas.trade. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. Estamos aqui trazendo uma análise do pré-mercado, uma análise diária, todos os dias da B3, para a gente poder estar aqui faturando junto nesse mercado que tem muito aí para nos oferecer. Bom, galera, mostrando aqui, ontem eu não tive análise, né? Nem terça, nem ontem, na quarta-feira, no caso, devido que eu tive alguns probleminhas de saúde, então tive que passar por uma pequena cirurgia e não tive como estar fazendo nada. Bom, já estou melhor, estou aqui agora para a gente poder estar vendo o que aconteceu nesse mercado, qual foram as marcações, como que ele reagiu, né? E vamos trazer aqui para vocês aqui a marcação da semana já para a gente poder ir acompanhando. Temos aqui o mercado. A gente pode ver, eu coloquei essas setinhas aqui ontem quando eu cheguei. O mercado ele demonstrando aqui topos e fundos cada vez mais baixos. A gente pode mudar esse daqui para cá, já que ele fez esse daqui, apagar esse daqui. A gente vê que o mercado, ó, tá descendo, fechando o preço aqui, forçando o preço para poder descer. Então a gente pode ter o mercado hoje mais para queda, para buscar mais aqui o fundo, buscar mais aqui os 50% da semana, que a gente já tem uma marcação, sem falar de toda essa liquidez aqui, ó, que foi gerada aqui nesse fundo, tá? Então a gente tem muito alvo aqui, uma zona muito grande aqui para poder ele vir buscar o mercado trabalhar aqui e quem sabe ele vir buscar aqui e quem sabe ele poder vir buscar aqui, quem eu estava falando, essa ineficiência que foi deixada aqui atrás. Bom, sem mais delongas, vamos lá para o nosso mensal, dar uma olhadinha em como ele está e mostrar para vocês a marcação que foi feita ali, né, nesse mensal. Não vou apagar as marcações, pessoal, que eu já deixei aqui, porque elas vão servir para a gente poder estar trabalhando, tá bom? Não, na verdade eu vou apagar tudo e a gente faz tudo de novo. Não tem problema nenhum, não. Apaga todo o estudo. Apaga aqui do mapa. Pronto. Vamos lá. A gente tem o mensal. Tira o zoom do gráfico, tá? Pra gente não ficar com uma visão tão míope. A gente tem um gráfico mensal. Trabalhando aqui, ó. Ele veio para baixo, subiu novamente. E aqui ele está voltando aqui para uma corretiva. A gente poderia marcar isso aqui ó, como uma corretiva do mensal. Certo? Daqui para cá, o gráfico ele está trabalhando dentro desse range. E eu gosto de pegar sempre no mensal um range mais próximo. Então eu sei que ele está trabalhando ali abaixo dos 50%. Sei também que ele tem uma certa correção que ele foi feita aqui, ó, impulsionou, corrigiu e está trabalhando dentro desse range de preço aqui, ó, respeitando demais essa região. Eu busquei também como que tá muita essa região aqui, ó, foi bem tocada vários meses. A gente tem aqui, ó, esse movimento aqui que ela tem respeitado demais meses. Então já a gente vai deixar já marcado aqui esse movimento. Vamos deixar 50% desse mensal marcado, que além disso ele é um ponto aqui de pivô, né? A gente tem um pivôzinho aí para depois ele voltar a descer novamente. Tá aqui 50%. Depois daqui, o que mais que a gente tem? Pegando mais micro movimento mesmo, pegando do mês de janeiro até agora o mês que começamos. A gente pega daqui, temos aqui mais esse movimento que o mercado ele veio rompendo, negou o rompimento, voltou para cima novamente e agora ficou aqui nessa zona mais uma vez, que é uma zona de equilíbrio também, zona de 50% do mensal. A gente tem esse daqui e também temos mais esse daqui, ó. Então ele não foge muito, então eu prefiro pegar aqui embaixo para a gente só ir cercando o preço, porque aqui também vai dar num semanal, tá? Essa marcação aqui também vai dar num semanal. Você vai ver como que conflui, mostrando pra gente que essa posição onde o mercado tá pode ser uma posição bem forte para ele poder ultrapassar. Passando para o nosso semanal, a gente vê aqui o gráfico numa impulsiva e começa aqui a fazer pernadas corretiva, que é aquilo que eu falei para vocês, que a gente tinha marcado aqui, ó, buscado aqui, ó, podia marcar buscando aqui, ó, outros 50%, tá vendo? Aqui a gente tem esse 50% do semanal, buscando essa região, ele veio buscar até um pouco mais acima para corrigir, e agora está voltando novamente para essa queda. A gente pode pegar esse 50%, ou a gente pode pegar já direto desse movimento aqui, ó, que a gente já vai ver os alvos que ele tem trabalhado. E a gente tem que ver
Desculpa que a garganta não tá muito legal não, viu, galera? A gente tem que ver a respeito daqui, ó. Qual é o 50% da onde que ele está trabalhando, tá? Bom, a gente tem 50% aqui do semanal. A gente sabe que o preço está trabalhando dentro desse range, que é uma zona muito forte. Temos aqui esse pivô aqui que segura o preço. Temos aqui essa zona de 50%, ó, foi muito respeitada, inclusive. Então a gente tem aqui uma zona de equilíbrio aqui também. Tá? Eu vou deixar marcado aqui essa zona de equilíbrio. Eu vou marcar ela como zona de equilíbrio e deixar marcado também que é uns 50%. Deixa eu clicar aqui, 50% em equilíbrio semanal. Vou deixar um S aqui que eu já sei que é da semana. Pronto. E vendo esse movimento que o gráfico ele está parado nessa região, e a gente sabe que tem um pivôzinho aqui para trás, a gente sabe que é uma região muito forte que tem segurado esse preço, vamos passar agora para o nosso diário, para a gente marcar o candle do dia. Vocês que têm me acompanhado sabem que eu gosto de marcar o candle do dia, que ele para a gente também ele serve como um gatilho e uma tomada de decisão conforme para o lado que o preço ele tende a caminhar. Esse daqui é o preço do dia anterior. Vamos marcar os 50% dele, tá? 50% vela do dia. Paulo, para que servem essas marcações? Essas marcações nada mais é do que alvos. São alvos e onde que o preço está trabalhando. Se ele está trabalhando acima, se ele está trabalhando abaixo, se ele está vendido, se ele está comprado, quando ele pode estar mudando de caractere. Então, assim, a gente sempre marca para a gente ter uma base para que lado que o mercado está indo. Ah, mas não fica muita linha? Então, por isso que eu uso aqui o mapa e um gráfico limpo também. Aí no gráfico limpo eu só marco a vela do dia só e vou marcando minhas marcações conforme o dia vai passando, tá? Para não ficar tanta informação dentro. Aí eu dou sempre uma olhada no mapa para ver como que o gráfico ele está se comportando dentro daquela região. Aqui é o fundo. Depois disso daqui, galera, a gente tem aqui nesse mercado aqui, ó. Essa marcação já vai ficar para semana, tá? Sabemos que a semana já está finalizando e vamos ver conforme ele vai trabalhar aí depois. A gente tem aqui, ó, essa ineficiência que foi deixada, tá? O gráfico ele trabalha atrás dessas ineficiências também. E aqui a gente tem uma ineficiência do dia. Então, assim, ele pode a qualquer momento vir buscar. Temos um gap aqui, ó, que está sendo fechado, né? Viu que ele saltou lá para cima? Então, aqui ele já veio buscar o gap novamente, com contraparte. Aqui a gente tinha uma ineficiência grande também, que foi coberta quando ele subiu para poder buscar. E agora ele está voltando para baixo novamente. Isso nos dá tudo contexto para a gente saber como trabalhar o mercado. Vamos passar para 60 minutos, vamos ver como que o gráfico está na questão de 1 hora. O que ele vem trazendo para a gente. Olha que interessante, ó. Ele veio caindo, rompeu aqui, veio caindo. Ele deu uma parada aqui, ó, ficou lateral aqui nessa região, nesse range de preço. A gente tem aqui um pivôzinho que a gente foi falado, a gente tem uma zona de equilíbrio, tem um fundo. Então o que a gente espera desse mercado aqui? Olhando para esse cenário, vamos marcar as liquidez que esse mercado ele tem deixado? Ó, temos liquidez aqui, ó, uma liquidez muito grande aqui nessa região. Vou deixar aqui marcado, ó, liquidez. Depois dessa daqui, onde mais a gente tem uma liquidez? Temos liquidez aqui em cima. Que possivelmente, depois de pegar essa liquidez, ele pode acelerar até essa parte mais extrema. Se ele capturar essas liquidez, acelerar para cá, ele pode vir buscar o fechamento desse gap. Então a gente temos alvo para cima, temos alvos para baixo, temos uma zona de ineficiência muito forte para ser capturada aqui embaixo, que foi onde o preço ele acelerou. Então a gente tem muitos alvos para esse mercado trabalhar. Vamos por 5 minutos para a gente afinar um pouquinho mais a nossa análise e ver conforme o mercado ele pode fazer. Não fiz ainda a análise da macroeconomia, tá? Vou dar uma olhada lá, mas vamos ver. O mercado que ele está descendo, não está conseguindo romper aqui o fundo, mas ele está mastigando esse fundo aqui, ó. Pode ver que ele está apertando para baixo. Não está fazendo topos ascendentes, mas está fazendo fundos descendo. O mercado vem descendo. Ó, a gente tem aqui mais outro topinho aqui mais baixo. E temos aqui um topinho mais baixo. E temos aqui onde o mercado ele parou.
Pode ver que ele está só descendo? Cadê os topos maiores? A gente não tem. Então, o que a gente esperaria para esse mercado? O que eu espero para esse mercado? Eu gostaria que esse mercado ele abrisse e viesse capturar essa liquidez. Se ele estopar os compradores, os vendedores no caso aqui, ele pode acelerar para lá, né? Se ele voltar aqui para dentro dessa região aqui, ó, eu tenho um alvo para ele buscar aqui esse ajuste aqui em cima. Então, se ele fizesse isso daqui, ó, ele viesse, testasse, eu pegaria uma compra para poder sair aqui em cima, tá? Por quê? Paulo, por que você pegaria aí sabendo que o mercado está descendo? Eu pegaria aqui por causa da força que ele não está tendo para poder romper, para ele poder buscar mais liquidez para depois ele continuar descendo novamente. Mas no caso, o mercado, se ele quiser descer, o que ficaria legal era o quê? Ele captura a liquidez, desce para cá, estopa o pessoal da compra aqui também, volta mais uma vez e cai para baixo. Que ele tende a buscar essa zona de equilíbrio aqui. E ele tende também a buscar aquela região que eu deixei marcado para vocês, que é de ineficiência, bem longe. Então ela precisa de muito combustível para poder buscar descendo lá embaixo. Então, assim, até que é o 50% semanal, a gente está falando de 1.700 pontos praticamente. Então, assim, ele tem força para poder buscar aqui, porém ele precisa romper. Ele precisa romper esse fundo, romper essa zona aqui. Se a gente tirar o zoom do mercado, a gente vê, ó, que ele respeitou. Ele vem aqui, ó, fazendo um triângulo aqui. Então, se ele romper, a gente tem uma projeção para buscar lá embaixo. Se ele romper esse triângulo. Então, a gente espera esse rompimento, tá? Vou pôr essa descida como meu cenário A e o meu cenário B, essa subida. Então, fica aí a dica para vocês. Qual que é o alvo? O alvo eu sempre gosto de trabalhar assim, ó, em 50% mais ou menos do pivô. Que aqui a gente já tem um ponto de parada. Então vamos pôr que o mercado ele venha, ele pode vir buscar aqui pra gente, quer ver? Deixa eu puxar aqui. Ele pode vir parar aqui, ó, no 140,728. Seria um alvo bom pro mercado, tá? Que ele já bate também aqui nesse pivôzinho aqui, porque aqui nada mais pode parar o preço. Então ele pode parar bem aqui nessa zona aqui do pivô. E se ele romper o pivô, ele busca alvos mais abaixo, que aí no caso vem aqui por 140, 549, e assim ele vai descendo até ele chegar mastigando esse preço até aqui embaixo. Tá? Não creio que ele chegue lá hoje, com tudo, ainda mais que a gente está chegando já no payroll, então a gente tem que ficar de olho, o mercado está trabalhando para o payroll, né? Posicionando para esperar a notícia do payroll, para ver para onde que ele vai, beleza? Alvo para cima, Paulo, se ele fazer esse movimento aqui, capturando essa liquidez, começando a fazer um movimento de alta, o que a gente pega, esperaria nesse mercado? A gente esperaria para ele vir buscar aqui, ó, os topos. A gente está falando de 140, 810. A gente está falando aí de coisa de mais ou menos, deixa eu ver, opa, estamos falando aí de uns 1.000 pontos para cima. Temos aqui ó, 910 pontos. Se ele romper e querer vir buscar, já fechar aqui mais um pouco essa liquidez aqui, essa ineficiência, vir buscar até aqui em cima, a gente está falando de 1.700 pontos. Tá? Seria aqui nesse alvo aqui do 143.555. Lembrando que aqui é uma região muito forte também, tá? Então ele captura essa daqui, ele tende a vir buscar a próxima. Mas se tiver muita força aqui, ele não conseguir passar, ele vai ter que descer novamente para corrigir e assim consecutivamente, tá bom? Vamos esperar ver que o mercado vai estar nos proporcionando. Lembrando, a gente está chegando quase em payroll, então fique atento, ligadinho, não faça nada precipitado. Tá só começando o mês. Vamos com calma, com cautela, que o Senhor ele possa abençoar suas operações, abençoar a sua visão para que você possa ver mais claro e chegar além, conquistando seus sonhos e seus objetivos. Tamo junto, galera. Se você não é inscrito, já lembrando, se inscreve no nosso canal, fala de onde você está vendo esse vídeo, como isso tem te ajudado, lembrando do teu gerenciamento e o que eu posso estar aprendendo um pouco mais com você também, porque aqui eu também estou para poder aprender juntamente com vocês. Beleza, galera? Tamo junto, vamos nessa e boas operação. Tchau, tchau.